Conseguiu a classificação, ganhando mal e perdendo muito dinheiro. 1-0 no Fluminense de Feira. Nas arquibancadas, pouca gente, e um prejuízo para o clube de cerca de 70 mil. Só um outro lance do torcedor. Léo Oliveira com violência, barreira e o ataque caiu. Aí o Dog. Aí é César, Luizinho e Caio. Agora bolar no rosto de Chico. Agora, gols vários. Usou de cabeceou de ração. O Atlético Mineiro terminou esta fase com 23 pontos ganhos e ninguém mais pode alcançar esta marca. Vamos agora a uma vitória do Galo que você ainda não viu. Atlético 4, Nacional de Manaus 2. O Nacional fez 1-0. Centro da direita, João Leite espalmou, Nilson emendou em cima de Márcio, mas entrou. Empate, centro de Ziza da esquerda, cabeçada fraca de Marcelo, mas no canto, 1-1. Toninho Cerezo tocou para Reinaldo, a defesa parou pedindo impedimento. Reinaldo passou pelo goleiro e marcou 2-1. Lançamento em profundidade. Reinaldo ganhou dos beques, perdeu o ângulo e chutou a si mesmo. Mas o goleiro Amauri falhou e a bola entrou. 3-1 para o Galo. O ponta Dudu Maravilha sassaricou na área e, quando foi desarmado, Oscar Escófaro deu pênalti. Quem bateu foi Zezinho, de esquerda, com violência, 3-2. No final do jogo, centro da direita e cabeçada de Caio. Falha de Amauri, 4-2 e comemoração com cambalhota e tudo mais. Ontem à noite, em Vitória, mais um jogo do Flamengo que ninguém viu. O equipamento das TVs Espírito Santo e Gazeta foi retirado pela polícia do estádio Engenheiro Araripe. A medida se baseia no direito do Flamengo de cobrar pela gravação dos seus jogos. O curioso é que ontem o Flamengo não cobrou nada, não pediu nada às TVs pela gravação, só proibiu. Depois do comercial, o treino do Confiança no aterro do Flamengo e um incrível gol do meio do campo. Hoje de manhã, o time do Confiança de Sergipe não teve campo para treinar. Por isso, usou um dos campos de pelada do aterro do Flamengo. O time do Confiança chegou ontem de Volta Redonda e ficou concentrado no Hotel Argentina, no Flamengo. Domingo, no Maracanã, o time de Sergipe, em quem ninguém acreditava, pode até ser o campeão do Grupo E, que já está decidido. O jogador Tinteiro, que já foi titular do Flamengo no Rio, diz como o Confiança vai jogar domingo. Como você acha que o Confiança pode vencer do Flamengo? Olha, jogando aquele futebol que sempre jogou, entende? Porque nós enfrentamos várias equipes grandes, entende, aqui do Sul, e fomos lá e jogamos nosso feijão com arroz, porque ninguém acreditava na gente, e conseguimos faturar 2 pontos contra o Fluminense. A Portuguesa de Desportos, mesmo classificada, faturou 3 pontos contra o América do Rio Grande do Norte, 3-0.
Primeiro gol, bola na área, Alcino de cabeça para Tatá, que dominou e chutou sem deixar quicar. Dois a 0, Tatá tabelou com Adilton, recebeu de volta e da entrada da área experimentou. A bola entrou pelo alto. Agora o gol que Pelé queria fazer. Alcino recebeu no círculo central, adiantou e bateu para o gol. A bola subiu e quando o goleiro quis voltar, era tarde. 3 a 0 Portuguesa. Depois do jogo, Copa Brasil foi saber de Alcino como nasceu o gol. Vi a jogada, pensei na jogada e fui procurar a bola junto do Badeco. O Badeco me deu e o goleiro não teve nenhum pensamento de eu dar aquela bola pro gol. Eu virei, vi que ele estava fora do gol, um passo muito à frente, eu toquei por cima, cobertura forte e consegui fazer um gol inédito na minha carreira. No telejornal hoje, as finais do Mundial de Pentatlo Naval. Resultados das eliminatórias da Copa do Mundo e mais esportes. Até já. Rede Globo apresentou Copa Brasil. 1 a 0 sobre o fraco CSA e no Pacaembu. Ney desceu pela esquerda, tocou para Ivo e recebeu livre. Chutou em cima do goleiro e Ivo aproveitou o rebote. Repare que na hora do chute o goleiro ainda está de costas. Foi a primeira derrota de um time mineiro e a primeira vitória do Remo. Remo 1, América Mineiro 0. Antes de vermos o gol do Remo, vamos à série de gols perdidos pelo América. A bola batia na trave, no goleiro Edson, batia nos beques e não entrava de jeito nenhum. E o Remo acabou fazendo um. Marinho escapou pela ponta direita e centrou o rasteiro. A bola passou pelo goleiro e Bira, caído, tocou para o fundo do gol. Mais uma derrota do Atlético Paranaense em casa. Goiânia 1 a 0. Depois do jogo, o técnico Lauro Búrigo pediu demissão, mas a direção do clube não aceitou. O gol nasceu num centro da esquerda. O zagueiro tocou na bola e o resto da defesa só ficou olhando o Sidney fazer o gol do Goiânia. Vejam só que bobeira da defesa. O Goiânia ainda fez outro gol, mas não valeu. Repare como no momento do último passe, o centroavante Bill, autor do gol, está impedido. Depois de duas brigas de ontem com Adriano e Amaral, o técnico Paulo Amaral acabou saindo do Guarani. Teve uma reunião de 90 minutos, tempo de um jogo, com a direção do Guarani e rescindiu o contrato. Em seu lugar ficou o ex-jogador Ladeira, que vinha treinando o juvenis. Ladeira é o quarto técnico do Guarani em menos de um ano. Mais gols e as explicações do goleiro Ortiz em Montevidéu depois dos comerciais. Copa Brasil foi até Montevidéu procurar o goleiro Ortiz do Atlético e descobriu por que ele desapareceu do clube de Belo Horizonte. O goleiro do Atlético estava no jardim cuidando tranquilamente das suas rosas. Até agora, pelo menos, ele ainda não cumpriu a sua promessa: cortar os cabelos se o Atlético não fosse campeão mineiro. Ortiz estava muito calmo, querendo apenas descansar. E foi no meio do jardim que contou ao repórter Luiz Fernando Silva Pinto por que foi embora. Eu nunca faltei de treinar de manhã e de tarde para Atlético Mineiro. Então, explicou que resolveu deixar Belo Horizonte porque estava todo mundo de cabeça quente com a perda do título para o Cruzeiro. Ele diz que aceita qualquer punição, mas não aceita que duvidem de sua pessoa. E quando estiver de cabeça fria, vai decidir o que fazer. Principalmente,
eu sou muito querido em Belo Horizonte. Então, acho que não dá para isso. Acho que tem que enfriar a cabeça e pensar o que estão fazendo. O Vitória do Espírito Santo conseguiu 3 pontos ontem à noite em cima do Sergipe. Falta contra o Sergipe. A defesa rebateu e Vanderlei acertou com muita violência de fora da área. 1-0. O Sergipe empatou 1 minuto depois. Bola rasteira da esquerda. Ricardo tocou com calma. 1-1. Passe curto dentro da área. Chiquinho, cara a cara, desempatou. 2-1 para o Vitória. Chute de Moreira de fora da área, que enganou o goleiro Marcelo. Terceiro gol do Vitória. E o Santos fez as pazes com a sua torcida. Goleou o Paysandu na Vila Belmiro. 4-0. Primeiro gol. Reinaldo entra pela esquerda e chuta cruzado de pé direito, sem defesa. Segundo gol de Juari. Entrou pela direita e chutou cruzado. Mais uma vez sem defesa. Veja. Bola alta na área. Reinaldo toca de cabeça para Juari. Mesmo apertado, ele consegue chutar fora do alcance do goleiro. Passe longo, encontra Reinaldo impedido. Todo o Paysandu parou. Ele apenas encobriu o goleiro. O gol valeu. 4-0 Santos. A Ponte Preta ainda está pelo Nordeste, mas o seu novo contratado, Dario, já está em São Paulo. A sua vinda para a Ponte Preta é uma boa? É uma ótima, entende? Porque eu vou continuar na minha carreira vitoriosa e sendo artilheiro e campeão. Eu vim para a Ponte só para ser campeão nacional, assim como eu fui pelo Atlético Mineiro e pelo Internacional. E vim para a Ponte para mais troféus, mais glória e retribuir a confiança da Ponte Preta na pessoa do seu presidente e da diretoria, que confiaram no Dadá Maravilha, que atualmente é Rei Dadá. E tudo bem, numa boa, fazer os gols para os paulistas, já que eles viram os gols do Dadá só pela televisão. O torneio de tênis feminino em São Paulo e a tenista transexual Renée Richards estão no telejornal hoje a seguir. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Botafogo. Motivo da invasão. Não havia bilheterias para atender a torcida. Em campo, o Brasília teve boas chances, como nesse chute de Julinho, que Zé Carlos defendeu. No segundo tempo, novamente Julinho, com efeito, ameaçou o Botafogo. O gol do Botafogo nasceu com Paulo César na esquerda, fechando para o meio. Luizinho chutou forte, o goleiro Del soltou, tentou se recuperar, mas Nilson Dias chegou antes. 1-0 para o Botafogo contra o Brasília. O ABC de Natal ganhou outra vez e lidera o seu grupo com 4 pontos ganhos. Ontem fez 1-0 na Portuguesa. O veterano Danilo Menezes desceu lentamente pela esquerda e cruzou sobre a área. Anderson tentou dominar, mas a bola acabou ficando para Noé Soares, que surpreendeu o goleiro Moacir com um bonito chute. E o Castelão ficou em festa. Antes do América do Rio estrear na Copa Brasil, o seu técnico Danilo Alvim fez uma análise realista do seu time. Quero crer que tenhamos condições de fazer o início, uma boa representação. Claro que a equipe não está como eu queria, pelo menos, como o torcedor deseja, né? Por isso mesmo, muito pouca gente foi ver o América do Rio e o Vitória de Salvador ontem no Maracanã.
O América jogou bem 20 minutos e mereceu o gol. Uma bobeira geral na defesa do Vitória. César estava mais ligado no jogo, ganhou e marcou. No segundo tempo, empate. Silvinho entrou pela direita, deslocou Jorge Lima e cruzou. Sivaldo escorou. A bola bateu no travessão, no chão e saiu. O Bandeirinha confirmou o gol na mesma hora. Vamos ver de novo. Primeiro a falta de Silvinho em Jorge Lima, depois o chute de Sivaldo. Entrou ou não entrou? Mas valeu, 1-1. A coisa não vai bem no Atlético Paranaense. A direção do clube chegou até a pressionar o técnico Búrigo para tirar o goleiro Altevir do time. Mas o goleiro, com calma, responde às acusações. Ele pediu ao treinador para não me escalar no jogo contra o Goiânia. O treinador, felizmente para mim, veio conversou comigo e perguntou se eu tinha tranquilidade para jogar. Eu falei que sim, porque eu sou titular do time há 4 anos e não vou me perturbar por um gol que eu tomei. Tenho tranquilidade suficiente, sei jogar. E joguei na quarta-feira contra o Goiânia tranquilo. Infelizmente nós não vencemos o jogo, mas eu fui bem. O técnico Telê é conhecido por renovar os times que treina usando muitos juvenis. Só que desta vez foi longe demais. Resolveu lançar o infanto juvenil Renato Lima. Mas o garoto não pôde viajar para Santa Catarina. Motivo: não tinha nenhum documento. E além disso, não tinha autorização dos pais. Palmeiras, Flamengo, Náutico estão depois do intervalo comercial. O técnico Jorge Vieira, do Palmeiras, não gostou da vitória na estreia. Quer lançar os novos contratados e analisa os 4 nomes para a Copa Brasil. Que tipo de jogador é o Vacaria? É um bom jogador, um jogador de defender bem, é um jogador que bate muito bem falta, um jogador que se impõe dentro do campo. O Marinho, na sua opinião, que tipo de jogador é? É um líder dentro do campo, é um jogador de personalidade, muito forte. O Marinho dispensa comentário porque ele já apresentou no futebol brasileiro e na seleção brasileira. E o Romero, que para muitos é um desconhecido, Jorge? Olha, o Romero, no Nordeste, ele tem uma fama muito grande. Ele começou no Bom Sucesso, eu o conheço, é carioca, jogou muito tempo no Bom Sucesso, muito novinho, depois foi para o Náutico, do Náutico para o Bahia. No Bahia ele se firmou definitivamente. E o Adriano, que é um menino ainda, Jorge? O Adriano é dentro daquela nossa filosofia, trazer jogadores em potencial, jogadores com condições de subir, jogadores que tenham vontade de estar aqui e que também não sejam viciados. Então nós vamos preparar o Adriano com toda a sua vontade, com toda a sua condição, para que ele se enquadre dentro do esquema do Palmeiras e no futuro ele seja um outro jogador de uma característica, de um estilo, de um Leivinha ou parecido. Antes mesmo de entrar em campo, o time do América de Natal resolveu comemorar sua participação na Copa Brasil. Os jogadores promoveram uma festa em Teresina, Piauí, na véspera da estreia contra o River. Resultado do jogo: River 5, América 1, e uma tremenda crise no América. Um ano depois de ser vice-campeão brasileiro pelo Corinthians, o técnico Duque volta a trabalhar, e como gosta, no Recife. O técnico Duque voltou a Pernambuco para dirigir o Náutico no campeonato nacional. O Corinthians foi o seu último clube. Ele depois sofreu um acidente. Está voltando agora. Veio 7 vezes a Pernambuco em 7 anos e foi 7 vezes campeão pernambucano. Duque, você espera que o Náutico faça uma boa campanha no nacional? Espero e estou certo de que isso vai acontecer. É evidente que vamos precisar de ter uma colaboração, que não é nem colaboração, é necessidade para que o time possa evoluir dentro de campo e ganhar jogos. Essa é a filosofia que nós queremos e que tem plena correspondência de todos os profissionais. O Corinthians foi campeão com a sua participação? Eu tenho para mim também um pedaço do bolo, porque a equipe foi realmente montada por mim e apenas um jogador não estava nos meus planos porque ostentava 8 quilos além do peso na época, que era o Adãozinho. Os outros jogavam comigo e acabaram praticando o futebol que eu pregava.
A estreia de Duque será no estádio do Arruda contra o CSA de Alagoas na quinta-feira da próxima semana. De Recife para a Copa Brasil. E a dança dos técnicos está um verdadeiro forró. Depois de apenas 5 dias de Copa Brasil, já estão na corda bamba. Zé Lima, do Botafogo da Paraíba, Gradim, do Santa Cruz, Lauro Búrigo, do Atlético Paranaense e Juan Alvarez, do Paysandu. Mais 3 pontos para o Flamengo. 2-0 sobre a Desportiva em Vitória ontem à noite. Merica avançou pela direita e jogou numa brecha da defesa para Osni cruzar. O goleiro saiu muito mal e Zico, aos trambolhões, fez o primeiro gol. No segundo gol, Osni desceu rapidamente pela ponta esquerda, foi à linha de fundo e chutou. A bola bateu no pé do Beck e encobriu o goleiro. 2-0. No telejornal hoje você vai ver a desclassificação de Maria Esther Bueno no torneio internacional de tênis em São Paulo. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Hoje só tem 2 jogos. Fluminense e Sergipe no Rio, Cruzeiro e Paysandu em Belo Horizonte. E até agora o time que mais ganhou pontos foi o Flamengo do Rio. Os últimos 3 contra a retranca da Desportiva de Vitória. Eu acho que ela conseguiu isso no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo soube tranquilamente, com a calma de seus jogadores, chegar aos 2-0 e depois manter o placar. Antes do gol que você fez? Foi uma linda jogada do Osni, ele recebeu um lançamento na frente, jogada que nós já estamos acostumados a fazer no Flamengo. Ele foi pela linha de fundo, ameaçou dar no gol, deu para trás. Eu vim acompanhando o lance, apesar do lateral direito ter me empurrado e consegui tocar na bola, fazer o primeiro gol. Isso daí ajudou o Flamengo a conseguir mais um triunfo. A ausência do Coutinho trouxe alguma modificação na maneira de jogar da equipe? Não, porque o Jaime já estava, mesmo quando estava o Coutinho, ele era seu assistente, então sabia como é que o Coutinho trabalhava e é quase os dois trocavam opiniões. Então a equipe do Flamengo não mudou praticamente nada, apenas a equipe continua unida, sólida, procurando jogar sempre em conjunto, por isso que nós temos nos dado muito bem. A tentativa do presidente do Corinthians, Vicente Mateus, de levar o jogador Falcão para o Corinthians foi muito mal recebida em Porto Alegre. O presidente do Inter, Frederico Balvé, está enviando ofício à CBD e à Associação de Presidentes de Clubes, protestando contra o que chama de aliciamento do jogador. E o bicampeão brasileiro? Um empate, uma vitória, muita onda. O que está acontecendo com o Internacional? O time chegou a Curitiba, no Paraná, onde joga amanhã, com muita calma. Entre os jogadores, a mesma dedicação de sempre aos treinos. A ausência de Falcão, que ficou em Porto Alegre enquanto não se decide se vai ou não para o Corinthians, fez de Caçapava o principal jogador do Internacional. E ele explica o que está acontecendo com o time. O Internacional mudou bastante e os jogadores que estão na equipe têm condições de dar aquele ritmo que o Internacional de 76 deu. Então acho que o Internacional não está vivendo apenas de nome e a gente sabe dos valores que o Internacional tem e isso aí a gente está demonstrando dentro de campo. A triste estreia do América do Rio contra o Vitória da Bahia levou o time a pelo menos uma contratação. É o ponta-direita Heraldo, do Operário de Campo Grande. Eu estou bastante contente por realizar meu sonho em jogar no futebol do Rio e pretendo assim conseguir ser titular da equipe do América, fazer uma boa campanha nesse nacional, porque isso vai ser muito bom para mim e é uma grande oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil. Seu preparo físico está bom para chegar e entrar logo no time do América? Está, porque eu venho treinando aí juntamente com os demais companheiros do Operário e os treinamentos são bastante puxados. Inclusive nos 3.000 metros eu tive o melhor tempo e eu estou bem preparado mesmo e acredito que chegando no América eu vou chegar e vou entrar e não vou ter problema físico. Amanhã, no Maracanã, o Goiás é mais atração que o Botafogo. Afinal, o time tem feito boas campanhas na Copa Brasil e mudou muito pouco nos últimos anos. Nessa maratona, Peter, que é o Campeonato Brasileiro, o que você acha das condições do seu time para chegar no fim?
Olha, a modéstia à parte, nossa equipe sempre se apresentou bem no campeonato nacional. Nós, graças a Deus, sempre fizemos boas campanhas, sempre chegamos entre os grandes do Brasil. E nós esperamos mais uma vez que nós possamos repetir as boas campanhas feitas anos passados e elevarmos ainda mais o nome do estado de Goiás e também o nosso nome como profissional. Givanildo diz que o Santa chega lá. Manfrini quer voltar para o Fluminense. Veja depois do comercial. O Santa Cruz foi semifinalista da Copa Brasil em 75. Em 76, Givanildo foi para o Corinthians, vice-campeão. E agora, Givanildo está de volta. Givanildo é a principal peça do time do Santa Cruz para o campeonato nacional. Este ano, ele esteve na seleção brasileira e no Corinthians. Você não ficou na fossa por não ter participado da festa corintiana, não, Givanildo? Olha, claro que senti, porque, na verdade, acredito que depois de seleção, todo jogador tinha um desejo de ser campeão pelo Corinthians. Na verdade, eu fui, não tão atuante como foram os que disputaram as partidas finais. Mas, na verdade, joguei 21 partidas e, por isso, me considero campeão. Agora, seria muito bom, como você falou, se eu estivesse na final. Por isso, na verdade, fiquei um pouquinho na fossa. E o que é que você espera do Santa Cruz no campeonato nacional? Olha, eu espero muito, porque já conheço muito bem o Santa Cruz, depois de uma passagem no Corinthians, em que encontrei quase o mesmo time, aquele de 75. Então, por isso, eu acho que temos condições de fazer uma boa campanha, isso dependendo de nós mesmos, de botarmos na cabeça, ficarmos conscientes de que temos uma boa equipe e condições de enfrentar qualquer equipe do Brasil. O Santa estreia neste domingo contra o Botafogo em João Pessoa, do Recife para o noticiário da Copa Brasil. Odair, lateral direito do Londrina, foi suspenso por 4 meses por jogar dopado. Odair tinha cumprido 60 dias de suspensão preventiva, foi absolvido pelo Tribunal da Federação do Paraná e agora foi condenado pelo Superior Tribunal e vai ficar mais 120 dias sem jogar. O Sergipe vai jogar na retranca contra o Fluminense daqui a pouco no Maracanã. Os gols ficam por conta de Peribaldo, o artilheiro do time. Vocês venceram o Fluminense de Feira de Santana. Agora, que tal vencer o Fluminense do Rio de Janeiro? Bom, isso aí, se acontecesse isso, entende? Era uma boa pra gente, porque a gente vem lá de Sergipe e o Fluminense, time do Sul, com aquele nome, entende? Os craques do escrete brasileiro. E pra gente vencer eles, tem que se empolgar dentro de campo, empenho, luta e tudo mais, para eles conseguem uma vitória. E se sair com o vitorioso, vai ser muito importante pra gente. A troca por empréstimo entre Dé e Braulio tem um lado inédito. Dé pediu 80 mil cruzeiros para ficar no América. O América pediu dinheiro emprestado ao próprio Botafogo. É o primeiro caso de troca-troca em que uma das partes leva junto o seu dote. Novo troca-troca? Não. Se Manfrini voltar do Botafogo para o Fluminense, o certo seria chamar de destroca-destroca. O que diz Manfrini? E como está o Fluminense para hoje? Houve um contato aí, antes daquela reunião que os presidentes tiveram em Londrina, eu soube, inclusive pelo próprio vice-presidente do Botafogo, o Rogério Corrêa, do interesse do Fluminense. E eu tenho muito contato com o Riva me disse isso também, depois parece que o negócio esfriou. Agora, eu acho que quando o negócio é feito com lucro para as três partes, no caso do Fluminense, Botafogo e o jogador, eu retornaria com muito prazer ao Fluminense. O Pinheiro já tem o time do Fluminense escalado para enfrentar o Sergipe esta tarde no Maracanã. Pinheiro, qual é o time? Renato, Rubens, Miguel, Edinho, Marinho, Pintinho, Kleber, Rivelino, Cafuringa, Gilson e Zezé. Apesar de na tabela da CBD o jogo está marcado para as 21 horas, Fluminense e Sergipe jogarão às 17 horas no Maracanã. Copa Brasil, Rio. No telejornal hoje, você vai conhecer o campeão brasileiro de motociclismo, Edmar Ferreira, e os seus planos para o futuro. Até já. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Oito jogos pela Copa Brasil hoje. É o complemento da rodada que começou ontem e já tem 35 gols. Dos 35, a dupla Fla-Flu do Rio colaborou com 12. Agora os gols. Em Feira de Santana, o Flamengo viu no escuro e goleou o Fluminense local, 6-0. Infelizmente, só temos os 3 primeiros gols. 1-0. Luiz Paulo entrou pela esquerda, passou a Tita, que se enrolou, mas depois concluiu bem.
2-0. Com um drible, Toninho venceu toda a defesa baiana. Zico se aproveitou, driblou o goleiro e tocou rasteirinho. (3-0). Toninho entrou pela direita, cruzou, Tita furou e Zico tocou para o gol vazio. Osni e Toninho 2 vezes fizeram os outros 3 gols. Com essa vitória, o Flamengo chega a 28 jogos invicto. O Fluminense no Maracanã não fez por menos. Também 6-0 no Vitória do Espírito Santo, que começou querendo dar trabalho. A marcação do meio de campo do Fluminense era individual. Rigon não largava Rivelino, até que o Rivas se irritou e levou o cartão amarelo. Marinho fez 3 gols. O primeiro deles foi esse, na cobrança de falta. O goleiro Jonas se preocupou muito com o lado esquerdo, mas Marinho preferiu o outro canto. Tabela entre Pintinho e Kleber. Kleber derrubado dentro da área. Pênalti marcou o juiz. Cobrou Marinho, forte no alto. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Jonas rebateu para o meio da área um chute rasteiro de Kleber. Gilson, sozinho, tocou para as redes. 3-0. Jogada individual de Rivelino e 4º gol do Fluminense. Outro pênalti em Kleber. Marinho bateu com paradinha, mas o juiz mandou repetir. Marinho bateu de novo, sem paradinha e valeu. 5-0. Doval, que estava no banco, entrou e fez o dele de cabeça. A partir dos 40 minutos, o técnico do Vitória, Paulistinha, foi flagrado várias vezes olhando para o relógio. Ninguém sabe até agora se ele estava pensando em reação ou torcendo para o jogo acabar. Ainda sobre Fluminense e Vitória. Doval, que está se recuperando de uma contusão, não queria ficar no banco de reservas. Tanto que, minutos antes do jogo, fugiu do vestiário e só apareceu entre os reservas no começo do segundo tempo. No jogo entre os vizinhos do Norte, cada um dominou um tempo. Resultado, Paysandu de Belém, 1, Nacional de Manaus, 1. Foi o Paysandu, dono da casa, que saiu na frente. Ganhou o primeiro tempo por 1-0, com esse gol de Paulo César. A reação do Nacional veio nos últimos 45 minutos. Um presentão do goleiro do Paysandu. Dudu aproveitou para marcar. 1-1. Os gols do Palmeiras, a vitória do Galo, Falcão entre o Inter e o Corinthians são assuntos para depois do comercial. O Inter de Porto Alegre, que depois de estrear mal na Copa, voltou a ganhar e está correndo o risco de perder uma de suas estrelas. O Corinthians quer Falcão. Eu acho que já é bastante público o Corinthians. Aqui eu vou jogar no time. Eu acho que isso é muito bom para todo jogador. E eu, claro que todo jogador vai ficar satisfeito com essa proposta. Ainda mais que uma proposta do time do Corinthians. E eu estou aí, como te falei, estou com o contrato de vigor e estou esperando os acontecimentos. O contrato vai até quando? 31 de janeiro de 78. Existem gestões de parte internacional para renovar antecipadamente o contrato? Não, ainda não falei com os diretores. Aliás, desde que eu voltei ao treinamento, eu não vejo o diretor internacional e, portanto, não tive nenhum contato com ele. No começo da semana, a CBD emprestou ao Botafogo um ônibus simples de 22 lugares para o time ir a Campos jogar hoje contra o Goitacás. Acontece que a delegação do Botafogo é de 23 pessoas e os jogadores chiaram. Resultado, para acabar com a reclamação dos craques, a CBD emprestou então 2 ônibus.
ultra confortáveis, com poltronas reclináveis, ar-condicionado e outras vantagens. E o Galo foi cantar em outro terreiro, desembarcou em Ribeirão Preto e ganhou do Botafogo de lá por 1-0. Marinho cobrou a falta de fora da área. O goleiro Leonete largou e Reinaldo, que estava para conferir, conferiu. 1-0, Atlético Mineiro. Mais uma vez, a torcida do Botafogo saiu frustrada do campo, principalmente pela atuação discreta do grande ídolo do time, Sócrates. O que estará acontecendo com ele? Você para mesmo com o futebol no fim do ano? Conta pra gente essa história. Não, realmente eu estou com uma grande dúvida, porque a medicina sempre foi meu ideal e eu tenho que pensar muito os prós e contras que uma decisão ou outra pode acarretar. Mas eu vou deixar mais para o fim do ano, termino o contrato dia 31 de janeiro e até lá eu deveria resolver junto com meus familiares, junto com meus colegas e vamos ver o que é melhor para mim. Domingo, em Goiânia, o Vasco vai receber as faixas de campeão carioca dos jogadores do Goiás. Ontem, o Goiás esbarrou no Atlético Paranaense, 1-1. O Goiás abriu o placar, gol de Zezé. Veja a colaboração do goleiro. No segundo tempo, a surpresa. No final do jogo, Cláudio Radar descobriu o caminho do gol depois do frangaço do goleiro do Goiás. Final, Atlético 1, Goiás 1. O Palmeiras começa a acertar o passo e ainda nem estreou os 5 contratados especialmente para a Copa Brasil. No Recife, Palmeiras 2, Sport 0. Lançamento para a área do Sport. Toninho, sempre vigilante, aproveitou. 1-0 Palmeiras. Segundo tempo, 2-0 Palmeiras. Edu recebeu livre, invadiu a área e chutou. A caminhada do Brasil para o pentacampeonato sul-americano de futebol de salão está no jornal hoje. Daqui a pouco. Até já. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Hoje é dia de gol, muitos gols. Abrimos a Copa Brasil de hoje com a goleada sobre o Goiânia, assumindo a liderança do grupo D. O Goiânia fez primeiro, tabela entre Bill e o Forte de Bill, 1-0 o Goiânia. Orlando levantou para Roberto, que devolveu de cabeça. Orlando empatou para o Vasco. Marco Antônio suspendeu na área. A defesa do Goiânia se atrapalhou e sobrou para Geraldo marcar com facilidade. A defesa do Vasco forçou o impedimento, mas Orlando dava condições e Bill empatou. Roberto bateu a falta de curva. O goleiro Carlos Alberto foi mal na bola. 3-2 para o Vasco. Wilsinho recebeu em condições, driblou o goleiro e aumentou para 4. Bola cruzada, Zandonade driblou para dentro e chutou forte, 5-2. Elinho entrou livre, saiu do goleiro e empurrou para o gol. Vasco 6, Goiânia 2. Um jogo arrastado, parecendo um treino, e mais 3 pontos para o América do Rio, que parece estar acertando as suas linhas. 3-0 na Desportiva. Assis fez pênalti em César. O juiz marcou em cima. Quem bateu foi Ailton. 1-0. Der recebeu de Reinaldo, cortou bem o Beck e Assis e marcou o segundo, seu primeiro gol no América.
No terceiro gol, quem fez quase tudo foi César. Na hora do chute, Dé chegou primeiro e completou 3-0 para o América. A maior goleada da Copa Brasil até agora foi a de ontem em Salvador. Bahia 7, Vitória do Espírito Santo 0. Freitas ganhou do Beck e fez 1-0 para o Bahia. Gerson recebeu curto, seu chute bateu na barreira e enganou o goleiro Nivaldo. Chute forte de Baiaco, sem chance, 3-0. Gerson fez um verdadeiro carnaval na defesa do Vitória. Rolou para trás e Sapatão acertou em cheio. 4-0. Bola alta na área, Freitas de cabeça aumentou para 5. Altimar fez o sexto, que não temos, e fez o sétimo, esse que vocês estão vendo. Bahia 7, Vitória 0. Depois do comercial, mais gols. A Ponte, o Corinthians, o 15 de Piracicaba. O Santa Cruz continua passando fácil pelos pequenos, pelo menos em casa. Ontem, 5-1 no CRB com um show do artilheiro Nunes. O CRB marcou primeiro, descida de Dirceu pela esquerda, bola cruzando toda a área, gol de Mundinho. Rebatida de Lula, a bola quicou na zona do agrião. Nunes deu um balãozinho no beck e empatou 1-1. Nunes saiu em condições, encobriu o goleiro, mas bateu no travessão. No rebote, gol de Fumanchu. Lançamento para Nunes, que evitou o aperto do beck do CRB e marcou com calma, 3-1. Golaço de Nunes, matou no ar, não deixou cair e chutou com categoria, encobrindo o goleiro. Veja aí de novo. O último gol, descida tranquila de Alfredo Santos, bola para trás e Fumanchu, fechando pelo meio, marcou o 5º gol do Santa. Vitória tranquila, mesmo sendo um jogo arrastado do Corinthians. 3-0 no Flamengo, o do Piauí. O primeiro gol surgiu nesse pênalti. Jorge Luiz acabou dando um puxão em Geraldão. Zé Maria bateu com firmeza, 1-0. Segundo gol, Zé Maria bateu córner, Romeu cabeceou muito bem. Veja de novo. O lateral Cláudio Mineiro arrancou desde o seu próprio campo e quando viu estava na área do Flamengo. Chute cruzado, gol do Corinthians. E o 15 de Piracicaba manteve a invencibilidade na Copa Brasil com mais um empate. 1-1 contra o São Paulo. O São Paulo marcou primeiro. Getúlio, dentro da área, teve tempo para dominar, ajeitar e chutar cruzado. Mas o 15 empatou. Volmil recebeu livre dentro da área e tocou sem chance para o goleiro Valdir Pérez. 1-1. A Ponte fez 3 pontos no ABC e lidera sozinho o seu grupo. Dario não fez o gol na estreia. O primeiro gol foi de pênalti. De cá foi derrubado dentro da área.
O próprio Dicá bateu como sempre, 1-0. Segundo gol da Ponte, córner da direita, Oscar subiu e cabeceou. Repare como o goleiro Hélio estava perdido na pequena área. E hoje à noite, mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Os gols estarão amanhã no Copa Brasil. Até lá. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Ontem foi dia de futebol e o Copa Brasil de hoje E hoje à noite, mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Os gols estarão amanhã no Copa Brasil. Até lá. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Ontem foi dia de futebol e o Copa Brasil de hoje apresenta os gols incríveis de Reinaldo na vitória do Atlético Mineiro sobre o FAS. A fraca estreia de Ramos Delgado no empate do Santos contra o América Mineiro. E a revolta de um goleiro que é contra a contratação de um colega de profissão. O Atlético Mineiro continua impressionante. Com a goleada de ontem por 6-2 sobre o FAS, totalizou 19 pontos ganhos em 21 disputados. Além disso, tem Reinaldo, que ontem fez 5 gols, como principal artilheiro do campeonato com 12 gols. Agora, veja os gols. Márcio, herói de domingo passado, fez o primeiro do Atlético cobrando essa falta, 1-0. A surpresa aconteceu quando o FAS conseguiu o empate. Carioca cobrou muito bem a falta e enganou o goleiro João Leite. Bem, agora começa o show de Reinaldo. Esse foi o primeiro gol, depois de boa jogada de todo o ataque do Atlético, 2-1. Marcelo fez um lindo passe para Reinaldo. O goleiro Yannis se antecipou, mas deu azar. A bola bateu em Reinaldo e entrou. O gol mais lindo do jogo e um dos mais bonitos do campeonato. Centro da direita, uma meia bicicleta de Reinaldo. No canto, um lindo gol. Pênalti. Reinaldo aproveitou para aumentar o seu número de gols. Bateu, deslocando o goleiro e fez 5-1. Aí está a cobrança. O ataque do Atlético virou o jogo da direita para a esquerda e daí para o meio. Reinaldo recebeu e de virada fez 6-1. No finzinho, João Leite falhou numa saída de gol e Dentinho aproveitou para diminuir o vexame. 6-2. O América do Rio joga contra o Bahia hoje à noite na Fonte Nova. E Dé, seu novo destaque, está confiante. Bom, realmente é sempre um prazer voltar aqui a Salvador e encontrar essa terra maravilhosa. Por isso eu acho que no futebol eu sempre tenho dado muita sorte aqui quando enfrento o Bahia e o Vitória. Realmente eu me lembro que apenas perdi uma partida, foi a minha estreia pelo Botafogo e agora representando o nosso querido América, eu também espero continuar com essa nossa sorte e conseguir um bom resultado contra o Bahia. O Botafogo melhorou muito, agora é o líder do grupo D junto com o Vasco. Ontem ganhou fácil do Americano de Campos, 3-0. Primeiro gol do Botafogo, um lindo passe de Braulio para Gil que Nilson Dias deixou passar. O chute de Gil deslocou o goleiro.
Outra vez, Braulio fez um passe de gênio para Gil e desse de primeira para Nilson Dias. O goleador desencabulou. Troca de passes entre Nilson Dias e Gil pela direita. O ponta de lança penetrou e colocou a bola entre o goleiro e a trave. Veja a seguir o jogo que não acabou entre Grêmio e Caxias e os gols de Santos e América Mineiro, após os comerciais. O Grêmio estava ganhando 2-0 quando a luz apagou no estádio Centenário do Caxias. Agora os dois vão ter que jogar os 35 minutos restantes em outra data a ser fixada pela CBD. Éder dominou pela esquerda e cruzou. Tabajara tentou se antecipar e acabou marcando contra, mas André festejou o gol como sendo seu. O segundo foi realmente de André, mas reparem que ele fez falta no zagueiro Luiz Felipe. O juiz não deu. E foi quando a luz acabou. O juiz esperou 30 minutos, mas ela não voltou e tudo ficou para o outro dia. Os homônimos não andam nada bem nesse campeonato. Vejam os casos do Atlético Paranaense, que luta para se classificar, enquanto o Atlético Mineiro esbanja pontos. Ou o Botafogo da Paraíba, que briga desesperadamente. O de São Paulo ainda vai mais ou menos. E ainda o América Mineiro. Mas quem está na pior mesmo é a dupla Fla-Flu dos pobres. Um do Piauí, o Flamengo, e outro de Feira de Santana, na Bahia. Enquanto o Fluminense continua sem conseguir um único pontinho, o Flamengo ontem chegou a um brilhante resultado. Empatou com o ABC lá em Natal e conseguiu seu primeiro ponto. 7 jogos e 16 gols contra. O Santos trocou de técnico, mas pouco adiantou. Só conseguiu empatar com o América Mineiro. 1-1 em casa. O Santos marcou primeiro, mas a muito custo. Reparem como essa bola demorou a entrar antes que Ailton Lira conseguisse marcar. O América empatou com um gol bonito de Coquinho, que matou no peito antes de girar para o gol. Mas Ricardo foi mal na bola. Ramos Delgado não foi feliz na estreia, mas não estava zangado. Ele conhece melhor do que ninguém o que acontece em campo. A América veio aqui para se defender e jogar um contra-ataque e encontrar a possibilidade de um gol que fez no gol de empate. E depois, raramente, jogou para se defender. Logicamente, o pessoal nosso ficou, melhor, um pouquinho nervoso por querer mostrar, não mostrar serviço para mim, sino querer me agradar ou fazer o que eles verdadeiramente tinham pensado fazer e não saiu como a gente pensava. Insólito, autoconfiante, tudo o que vocês quiserem. Mas o goleiro Rui, do Operário, decididamente tem bons argumentos para que seu clube não contrate o goleiro Manga, dispensado pelo Internacional. O Manga viria só para 3 meses, é um jogador de 44 anos, e eu acredito que eles poderiam prestigiar a minha pessoa, que só tem 24, e posso dar muito mais para o Operário do que o Manga. Vejam a seguir mais esportes no Telejornal hoje. Em destaque, o Campeonato Aberto de Golfe em São Paulo e as dicas da loteria. Até já. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Sete times mantêm a média de 2 ou mais pontos ganhos por jogo. Grêmio, Flamengo, Vasco e, claro, o Atlético Mineiro tem mais de 2 pontos por jogo. Ponte Preta, Palmeiras e Internacional, a média exata de 2 pontos por jogo. Ou seja, até aqui, tudo corre como o bom senso imaginava.
O artilheiro disparado da Copa Brasil é o mineiro Reinaldo. Ontem ele fez mais 2 gols e está com 14, 8 gols a mais que os segundos colocados, Cima do River e Bill do Goiânia, ambos com 6 gols. Ontem, com paradinha e tudo, Reinaldo fez um de pênalti. No segundo, Reinaldo subiu entre os beques e marcou de cabeça. Veja de novo. Feliz nesse jogo. E o nosso time sabia das possibilidades e jogamos com muita vontade como o jogo fosse decisivo. Assim, encarando esses jogos assim, a gente rende muito mais. E eu estava sempre atento na área para a conclusão das jogadas. E fui bastante feliz. Vai começar a bater pênalti agora, não? Não, pênalti é porque tem cobrador oficial, eu não posso tomar a frente. Depois, no segundo tempo, eu já recebi ordem do treinador que podia bater. Fui lá, não tem segredo. Quem começou a Copa Brasil aos trancos e só ontem conseguiu a sua primeira vitória foi o Coritiba. Vamos aos gols de Coritiba 2, Joinville 1. Cremilson. Olha o lance. Gol, 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 gol! Edu para o Joinville. Boa bola para Alfredo. Furou. Washington, gol, 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 gol! Washington na jogada de Alfredo. Alfredo. Adilson. Gol, 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 gol! Adilson para o Coritiba. Em cima da hora, Adilson desempata para o Coritiba. No Maracanã, 0-0 num jogo ríspido entre dois times já classificados, Vasco e Botafogo. O destaque ficou para o goleiro Zé Carlos, do Botafogo. Logo no começo, ele espalmou essa cara a cara. Orlando bateu com efeito. Zé Carlos sentiu a descaída e pôs para córner. Ainda no primeiro tempo, outra falta. Roberto bateu a meia altura. No segundo tempo, a mais arriscada, Orlando bateu rasteiro. A bola e a cara de Zé Carlos foram de encontro à trave esquerda. Repare. Logo depois do jogo de ontem, acabou a luz no Maracanã. Do lado de fora, aumentou o número de assaltos. Do lado de dentro, os vestiários ficaram às escuras. Mas o Vasco tinha uma solução. Recorreu às velas santas do Pai Santana e conseguiu achar o caminho do chuveiro. Depois do comercial, o gol Fepasa. O gol para curtir nesta rodada e o gol solitário do Inter. Atrás do campo da Ponte Preta, em Campinas, em cima de um morro, passa a linha de trem. E é dos trilhos da Fepasa que muita gente acompanha a ponte. O Rei Dadá, então, ofereceu a estes torcedores o seu primeiro gol pela Ponte Preta, o gol Fepasa. E afinal, o centroavante Dario fez o tão prometido gol, agora com o nome de Fepasa. Como foi o gol, Dario? Foi uma triangulação. Vanderlei deu para o de cá entrou no meio do zagueiro. E eu me infiltrei, ele deu de primeiro, eu dominei a bola e na saída do goleiro eu toquei por cima. E com isso desafogando a nossa torcida, já que àquela altura o jogo estava 1-1 e estava complicando. E com 2-1 no placar nós chegamos ao 3-1 e conseguimos 3 pontos. Foi um gol muito bonito, um gol muito trabalhado. Ele valeu como gol Fepasa, ternura, todos os gols que você prometeu? Não valeu só como gol Fepasa, já que o gol ternura não saiu ainda. Mas ele vai sair numa boa oportunidade. Eu acredito que vai ser um gol muito lindo, porque quando é demorado, ele sempre é melhor. Mas o gol mais bonito do final de semana não foi o gol Fepasa. Foi também da Ponte, mas o terceiro da vitória. 3-1 sobre o Fortaleza. De cá a Marco Aurélio. Marco Aurélio a Dario. Dario de cabeça a Marco Aurélio. Toque de primeira, rasteiro. Simplicidade e rapidez, o segredo deste gol.
O Inter sofreu para passar pelo Caxias ontem no Beira-Rio, 1-0 e com dificuldade. O Inter de camisas brancas veio pela esquerda, centro de Edu, cabeçada de Escurinho, gol de Vasconcelos de voleio, sem chance para Bagatini. Ontem, em São Paulo, o Santa Cruz do Recife perdeu por 1-0 para o São Paulo. O artilheiro Nunes não marcou e explica o que houve. Ontem no Pacaembu, o São Paulo venceu o Santa Cruz por 1-0. Nunes, o artilheiro do Santa Cruz, não conseguiu marcar. Por quê, Nunes? Mas isso é coisa de futebol mesmo. Você vê que a gente procuramos o gol, mas não foi possível. Lutamos bastante dentro de campo. Eu acho que o importante é a pessoa não esquentar a cabeça, entende? É lutar dentro de campo, que o resultado vem normal. Então foi o que a equipe do Santa Cruz fez. Mas como é que o Santa lutou tanto e tomou o gol no finalzinho, rapaz? Mas isso é coisa de futebol mesmo. Eu acho que a gente não deve esquentar a cabeça. O São Paulo foi mais feliz do que o Santa Cruz e fez o gol já no final. Teria sido justo o resultado? As duas equipes lutaram bem, entende? Durante os 90 minutos. Então uma das duas tem que sair vitoriosa. O São Paulo foi quem deu a sorte de sair e foi um bom resultado. O artilheiro Nunes do Santa Cruz continua com 5 gols. Na próxima quarta-feira, ele joga pelo seu clube em Alagoas contra o CSA. Do Pacaembu, especial para a Copa Brasil. E o Fla-Flu em disputa do 61º e do 62º lugares está cada vez mais duro. Ontem, o Flu de Feira de Santana empatou em casa com a Desportiva de Vitória. E já divide a lanterna com o Flamengo do Piauí, cada um com 1 ponto ganho. Amanhã, 5 da tarde, a Rede Globo transmite para todo o país o Fla-Flu no Maracanã. Só não vai para o Rio e para São Paulo. Até já. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Copa Brasil. 2 jogos pela Copa Brasil hoje. À noite em São Paulo, Palmeiras e Botafogo da Paraíba. À tarde no Rio, o Fla-Flu que todo o Brasil vai poder assistir pela TV, menos o Rio. Presidente, a torcida do Flamengo pediu para televisar o jogo? Exatamente. Hoje é dia de festa para o Flamengo, aniversário do nosso clube. E a torcida não foi só do Rio de Janeiro, principalmente de todo o país, principalmente da Amazônia, de onde me ligaram, pedindo que transmitisse o jogo. Dia do aniversário do clube, aceitei, mas desde que as emissoras de televisão leiam a nota oficial a ser remetida pelo clube. Mas, embora o presidente Márcio Braga tenha autorizado a transmissão do Fla-Flu, a Suderge, Superintendência de Estádios do Rio de Janeiro, só vai permitir a entrada no Maracanã do equipamento de televisão se o juiz que concedeu a liminar fizer uma autorização por escrito. Já com a vaga garantida na repescagem, o Vila Nova de Goiás começou a fazer a limpa. O técnico João Francisco foi despedido hoje de manhã. E o zagueiro Jorge Fernandes foi afastado do time e o passe colocado à venda. Por brincar em serviço, segundo a diretoria do clube. Tudo aconteceu no jogo Vila e Goitacás. Jorge Fernandes recebeu a bola, não soube o que fazer com ela, até que perdeu para o atacante Rogério, que livre fez 3-1 Goitacás. Veja agora em câmara lenta. O presidente do Vila Nova condenou a displicência do zagueiro. Essa jogada colocou o Vila Nova dentro desse segundo escalão no futebol nacional, que é a repescagem. Mas seria uma falha perdoável se tivesse sido a primeira. Mas o atleta já repetidas vezes tem brincado em serviço e nós encaramos a nossa profissão com seriedade e temos que encarar também o futebol com seriedade quando fazemos a nossa parte como diretor. Meu contrato já terminou, estou no prazo de 60 dias aí, irei de férias lá em casa, mais tranquilo, eu vou pensar para onde eu vou, porque time tem demais no Brasil, eu acredito que não vai faltar, porque eu não tenho confiança no meu futebol e tenho condições de mostrar minha bola em outros estados. A estatística do Copa Brasil registrou: Reinaldo, atacante do Atlético Mineiro e artilheiro do campeonato, fez até agora mais gols do que 58 dos 62 clubes que disputam a Copa. Reinaldo já tem 16 gols.
E só mesmo o Atlético, o Grêmio e a dupla Fla-Flu conseguiram mais gols que Reinaldo sozinho. Sem dúvida, o atacante mineiro está de bola cheia. Campos, atacante do Náutico, é considerado um jogador problema. Já foi acusado de jogar dopado e criou muitos casos quando defendeu o Atlético Mineiro e o Guarani de Campinas. Campos, que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, está praticamente fora da Copa Brasil. Ele tem que cumprir 2 suspensões. Campos jogou apenas 3 partidas pela Copa Brasil e foi expulso em 2. O Campos, jogador na sua melhor forma, jogando futebol consciente, ofensivo e objetivo que ele tem, é jogador para escrete brasileiro. Agora, provocando a expulsão, como ele fez contra o Palmeiras, e saindo por ter agredido um jogador do São Paulo, aí deixa furo. Então é isso que tem que consertar. A parte em que ele se irrita ou é provocado e vai ser expulso. Aí é prejuízo para o clube. Mas nós estamos conscientizando o jogador para produzir aquilo que pode, sem se irritar e sair do jogo. Eu acho que talvez seja a minha vontade de querer ganhar o jogo e sempre entrando em jogadas violentas, onde também os outros jogadores dão pancada em mim demais. E quando eu vou dar, o juiz talvez tenha mal intenção e nesse caso eu estou sempre levando desvantagem. Como estão Palmeiras, Flamengo e Fluminense para a rodada de hoje? Você vai saber depois dos comerciais. O Corinthians segue a maratona pelo Nordeste com menos um problema pela frente. Zé Maria, lateral da seleção, joga amanhã contra o América de Natal de contrato novo. As bases de 36 mil cruzeiros por mês e mais 5 de luvas, que seria 60 de luvas, por um contrato de 1 ano. E o Palmeiras volta a atacar de estilo novo. Pega o Botafogo da Paraíba no Pacaembu. E o técnico Jorge Vieira quer que o time repita a atuação contra o São Paulo, defendendo e atacando em bloco. O último treino do Palmeiras foi feito debaixo de chuva. O técnico Jorge Vieira acompanhou muito de perto porque ele tinha pelo menos um problema, que era o do goleiro Leão, e que parece que foi superado, não é, Jorge? Graças a Deus o Leão terá condições para logo mais à noite e eu espero que o Palmeiras reedite a atuação contra o São Paulo. O pessoal agora está esperando o Palmeiras forte de novo. Ficou muito bem impressionado com a vitória sobre o São Paulo, né, Jorge? O Palmeiras já está do jeito que você gosta ou não? Não, ainda falta muita coisa. Mas a vitória deu uma animação muito grande e eu espero, com a vitória de hoje, que com toda certeza virá, nós esperamos que venha, possamos ficar em primeiro lugar da chave e terminar essa classificação muito bem. O Flamengo faz hoje 82 anos e joga contra o Fluminense, que, por curiosidade, entra em campo com um time super jovem. A média de idade é 20 anos. São 9 ex-juvenis. Jogadores do Fluminense estão chegando agora às Laranjeiras para o almoço. A partida para o Maracanã está marcada para as 3h30. O técnico Pinheiro promete um time ofensivo para a tarde de hoje contra o Flamengo. Boa tarde, exatamente. Mexemos um bocadinho na equipe. Espero que o Fluminense possa fazer uma boa apresentação, apesar de ser um jogo muito difícil. Fla-Flu é sempre Fla-Flu, mas estamos preparados. Se Deus quiser, temos certeza que faremos uma boa apresentação. Esse prenúncio de crise no Fluminense pode atrapalhar psicologicamente a moçada, não? Principalmente os novos? Absolutamente. Eu não sei que houve crise no Fluminense. Apenas houve modificação na equipe. Crise não existiu no Fluminense. Nós perdemos uma partida por confiança. Uma equipe que está invicta, com 13 pontos, junto com o Fluminense, e o Flamengo com 15. Portanto, não existe essa crise. Na apresentação de hoje de manhã na Gávea, os jogadores do Flamengo falaram muito sobre o novo Flu. O zagueiro Dequinha disse qual a revelação mais perigosa do ataque do Fluminense. O Gilson é um jogador, apesar de ter baixa estatura, é um jogador perigoso. Já joguei contra ele no juvenil e eu acho que nós devemos tomar bastante cuidado com ele. É um jogador perigoso, arisco, assim como todo o ataque do Fluminense. Mas acho que nós devemos ter um cuidado especial com o Gilson, já que ele é um jogador arisco, veloz, e vamos procurar marcá-lo para que não possamos sofrer gol nessa partida contra o Fluminense. Hoje e amanhã o futebol é destaque na programação da Globo. Agora à tarde, Fla-Flu ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio e São Paulo. Amanhã, quarta-feira, às 5 da tarde, eliminatórias da Copa do Mundo. Inglaterra e Itália, direto de Londres. Até lá. Rede Globo apresentou Copa
Rede Globo apresenta Copa Brasil. Muita gente ficou sem ver a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Flamengo no dia chuvoso de ontem no Maracanã. O Flamengo proibiu a entrada dos caminhões das televisões no Maracanã, impedindo o televisamento da partida, através de uma liminar da Justiça. A medida frustrou muitos torcedores, mas o presidente Márcio Braga acredita que poderá chegar a um acordo em breve. Absolutamente, o Flamengo só tem a favor das televisões. A medida que o Flamengo tomou é a favor das televisões, a favor do futebol e a favor das televisões. O que acontece é que o calendário brasileiro, a nosso parecer, não é bem elaborado, as tabelas não são bem feitas e não permite um entrosamento maior entre... De fato é uma pena, eu vou para as tuas palavras, e acredito que o clube aqui presente, o mais importante disso tudo, que atravessa o meu aniversário, é a gente brindar com uma bonita vitória. É isso que pode se regulamentar. O goleiro Manga foi contratado hoje pelo Operário de Campo Grande, onde se apresenta amanhã por 150 mil de luvas, 25 mil mensais e um apartamento mobiliado. Como o Operário não tem ainda o dinheiro necessário para poder contar com defesas sensacionais como esta, está fazendo uma campanha junto aos sócios e torcedores e já conseguiu 40 mil cruzeiros. O técnico Fantoni do Vasco da Gama decide hoje a renovação de seu contrato numa situação muito cômoda. Nada menos do que 2 clubes, além do próprio Vasco, estão interessados em seu trabalho. O Cruzeiro, que acaba de dispensar o Strick, e o eterno namoro com o Botafogo. Mas, ao que tudo indica, o técnico deverá ficar mesmo no Vasco, ganhando o salário de 100 mil cruzeiros por mês. O Londrina, 6 pontos ganhos em 6 jogos, 6º colocado na chave D, chegou cheio de esperanças em conseguir um bom resultado hoje à noite no Maracanã contra o Botafogo. Apesar de nunca ter jogado no Maracanã, os jogadores do Londrina não chegam a se assustar com isso, porque tem jogadores experientes, como o artilheiro Brandão, que apesar de vacilar para falar, espera se consagrar. Você tem quantos gols? Eu estou apenas com 5 gols. E daqui para frente prometo fazer mais, porque eu venho de uma boa campanha e eu tenho certeza, se nosso time jogar como jogamos contra o Americano em Campos, nós vamos levar uma boa vitória frente ao Botafogo, apesar do Botafogo ser o favorito. E eu tenho certeza e confiança na nossa equipe, que veio lá do interior do Paraná, mas com a esperança de vencer o Botafogo dentro do Maracanã. E mais um juiz vai ser afastado pela Cobraf. Desta vez é o até agora bem cotado José Roberto Wright. Sua atuação no jogo Vasco e Botafogo de domingo passado, 0-0, foi considerada lamentável pela comissão de arbitragem. José Roberto Wright expulsou Zanata do Vasco e distribuiu muitos cartões amarelos. A alegação é que ele foi muito severo com Zanata e brando com os demais jogadores, além de não acompanhar tecnicamente o andamento do jogo. Wright é o segundo juiz a ser afastado. Antes dele, quem foi para a geladeira foi Giese do Couto. A seguir, a torcida do Corinthians corre o Brasil e a queda do técnico Strick. Na rodada de hoje, vários clubes podem conseguir as suas classificações. Na chave A, o Inter, que joga contra o Juventude, e o Grêmio, que enfrenta o Maringá em Maringá. Na Série C, o Corinthians joga contra o América do Rio Grande do Norte em Natal, jogo difícil. Em Sergipe, o América do Rio precisa de uma vitória. E no grupo F, o Cruzeiro quer se reabilitar em Manaus contra o FAST. Amanhã, o Copa Brasil vai exibir os gols de muitos desses jogos. A torcida do Corinthians continua entusiasmada, mesmo depois da derrota para o Ceará. Agora, ela está em Natal para apoiar o time contra o América hoje à noite. Nós acompanhamos o Corinthians tudo quanto é lugar. Ele pode ir aonde que ele quiser, nós acompanhamos Nordeste, Nordestino, onde que for. Nós não acompanhamos a Argentina, esse lugar, porque não tem passaporte, certo? Mas onde ele vai, nós vamos. Você estuda, trabalha? Eu trabalhava. Perdeu o emprego? Desde quando você perdeu o emprego? Desde o campeonato.
40 processos estarão sendo apreciados amanhã pelo Tribunal de Justiça da CBD. O principal é o que envolve o controvertido juiz Sebastião Rufino, que foi agredido no jogo entre o Fluminense de Feira de Santana e o Fluminense do Rio por um diretor do clube baiano. E o Strick caiu. Mais uma vez, o que parece ser uma rotina em sua carreira. Ele dirige hoje à noite o Cruzeiro pela última vez contra o Fast em Manaus. E o Strick parece conseguir bons resultados durante os 3 primeiros meses de seu trabalho. Mas depois se incompatibiliza com os jogadores devido aos seus métodos violentos. Agora, no Cruzeiro, os jogadores aborrecidos com o sistema de trabalho do técnico estariam sabotando o Strick. E o resultado de domingo contra o Remo, uma derrota incrível de 4-0, seria apenas uma consequência desse estado de espírito dos jogadores. Manfrini foi acusado pelos dirigentes do Botafogo de estar escondendo uma contusão. Manfrini diz que não está contundido e sim revoltado porque vem sendo deixado de lado em favor de Tiquinho. Depois de ter sido procurado pelo Fluminense e pelo Flamengo, que tentaram comprar o seu passe sem sucesso, Manfrini não entende por que nem para o banco tem sido relacionado. Mais notícias de esportes a seguir no Telejornal hoje. Amanhã, no Copa Brasil, os gols de hoje pelos Jogos do Nacional. E não esqueça, hoje a partir de 4h30, a transmissão ao vivo do jogo Inglaterra-Itália, diretamente de Wembley, Londres, decidindo a vaga do Grupo 11 para a Copa da Argentina. Até já. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Rede Globo apresenta Copa Brasil. A situação dos clubes está se definindo. Os classificados já vão aparecendo e 6 estão irremediavelmente relegados aos grupos de repescagem. O Copa Brasil de hoje apresenta os gols da rodada de ontem. O São Paulo ganhou fácil do 13 no Pacaembu, 3-0 com 3 gols do artilheiro Serginho. O primeiro, ataque do São Paulo pela direita. Chicão tenta lançar Neca e acaba colocando o Serginho na cara do gol. O segundo, Zequinha centrou. O goleiro Silvio se atrapalhou todo, tentou fazer pênalti e Serginho acabou tocando de bico para o gol. A bola bateu no braço de Serginho. O terceiro, Bezerra cobrou falta, Chicão subiu de cabeça e colocou o Serginho novamente na cara do goleiro. E depois do jogo, o artilheiro Serginho explicou como fez os gols do São Paulo. Você dominou a bola com a mão no segundo gol? Não, não foi dominar nada. A minha mão estava colada no corpo e bateu. Mas sem intenção, como eu já te frisei, sem intenção de bater a mão na bola. Acredito que o jogo foi bastante justo e eles vieram aqui praticamente para empatar o jogo e para perder de pouco. Você acha que dá para alcançar o Reinaldo na classificação dos artilheiros? Tá meio difícil, ele tá com 14, eu tô com 5, mas nada é impossível, entendeu? Eu vou fazer o possível se eu não tomar a suspensão da expulsão contra o Palmeiras, se eu manter esse mesmo ritmo. E o Vitória da Bahia está fora. Perdeu para a Desportiva 1-0 em casa. O gol. Orlandinho tabelou com Sérgio e foi à linha de fundo. Cruzou, o goleiro Iberê falhou e Corinto só teve o trabalho de tocar para o gol. O Internacional venceu o Juventude em Caxias, 1-0, e está classificado.
Falcão recebeu perto da área, matou no peito e avançou. Tião foi na bola, mas acabou derrubando o jogador do Inter. Scófaro deu pênalti. Valdomiro bateu e fez. A seguir, a vitória do Maringá sobre o Grêmio de Porto Alegre e os problemas financeiros do Botafogo. Rede Globo apresenta Copa Brasil. No dia em que o técnico Orlando Fantoni resolveu renovar em branco, o Vasco perdeu sua invencibilidade. O famoso tapetão começou a funcionar. O Copa Brasil de hoje mostra ainda gols e agressões. O Vasco perdeu sua invencibilidade em São Januário para o Goitacás, que surpreendeu com 1-0 e muita sorte do goleiro Augusto. Veja só, Abel rebateu em cima de Rogério. A bola ficou para Edu, que tocou de novo para Rogério. Mazzaropi só espalmou e Piscina entrou para marcar. E agora vocês vão ver como a sorte ajudou o goleiro Augusto. Orlando avançou e chutou. A bola bateu na trave, nas pernas do goleiro e saiu. Dario marcou, mas não pôde festejar no empate de ontem da Ponte Preta contra a Portuguesa, 0-0. Cruzamento rasteiro da esquerda. Dario estava lá na área e tocou para o gol, mas o juiz deu impedimento. Dario ficou desconsolado. Um ponta-direita do Bom Sucesso do Rio está fazendo o maior sucesso em São Paulo, com seu futebol e sua simplicidade. A melhor figura da Portuguesa no jogo contra a Ponte Preta foi o ponta-direita Naldo, que está emprestado. Seu passe pertence ao Bom Sucesso. Você está jogando sempre assim, Naldo? Olha, realmente eu jogo sempre assim, entendeu? Uma base de lançamento, um negócio de partir para cima do lateral. E eu não sou de correr do pau, eu gosto de partir para cima e jogar aquele meu futebol que eu sempre joguei, que é aquilo que Deus me deu. Gosta de fazer umas fintas diferentes, né? Olha, de vez em quando é bom, entendeu? Para dar mais um pouquinho de ânimo para mim, para a rapaziada e para a torcida também, isso é muito importante. Seu passe é do Bom Sucesso do Rio. Você está emprestado aqui por 10 meses. Você acha que vai ficar na Portuguesa? Olha, o que eu pretendo é ficar, entendeu? Até eu já estive conversando com a minha família e tal, com a minha esposa, meus filhos. E então ela também não está afim de voltar pro Rio, nem eu. Então eu vou fazer tudo mesmo, lutar, batalhar, para que eu fique aqui mesmo na Portuguesa, definitivo. Seu passe vale quanto? Olha, é um 1.200. Você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Você é casado ou solteiro? Eu sou casado. Tem filho? Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Naldo estará na ponta direita da Portuguesa no próximo domingo contra o Corinthians. Copa Brasil, São Paulo. E Manga assinou ontem com o Operário de Campo Grande um contrato até junho do ano que vem. Manga, que foi recebido como verdadeiro herói pela torcida, vai ganhar 150 mil cruzeiros de luvas e 25 mil por mês. No primeiro contato com a imprensa, Manguinha criticou os dirigentes do Internacional que ficaram com o goleiro Benítez e o mandaram embora. O fenômeno ainda é o Manguinha, disse o goleiro. A seguir, a vitória do Palmeiras, o medo do Cruzeiro e o tapetão da CBD. O Palmeiras acabou vencendo fácil o jogo adiado de terça-feira, 2-0 sobre o Botafogo da Paraíba. O primeiro gol foi bonito, Sidão rebateu, mas a bola ficou com Macedo, que tabelou com Toninho e chutou de pé direito no canto.
O segundo saiu de uma jogada mais do que ensaiada entre Rosemiro e Toninho. O lateral avançou e tocou no deslocamento do goleador. Chute cruzado sem defesa. O Goiânia está desclassificado. Perdeu. O Goiânia está desclassificado. Perdeu anteontem em casa para o Brasília, 1-0. O gol do Brasília. Cruzamento da esquerda. Banana faz o corta-luz, atrapalhando os beques. A bola sobra limpa para Julinho chutar colocado. Domingo, o Grêmio joga contra o Dom Bosco em Cuiabá. Na volta, o técnico Tele Santana vai passar 3 dias em Belo Horizonte. E ele já recebeu um recado. Os dirigentes do Cruzeiro querem conversar com ele. Tele, inclusive, já teria anunciado que quer voltar para Minas Gerais. A situação dos jogadores do Cruzeiro é pelo menos incômoda. A delegação atrasou a volta de Manaus para Belo Horizonte, temendo a reação da torcida. O Cruzeiro, nas 2 partidas que disputou no Norte, perdeu do Remo em Belém por 4-0 e empatou com o Fast em Manaus em 1-1. Tudo isso e mais a companhia do técnico e o Strick, que os jogadores estão evitando, fizeram com que a volta fosse feita em 2 grupos. Os jogadores num voo e o técnico num outro. O famoso tapetão da CBD começou a funcionar. Um técnico foi suspenso por 18 meses. Um juiz foi absolvido e outros 2 multados. O juiz Giese do Couto, o primeiro a ser colocado na geladeira pela CBD, foi absolvido. Mas Emílio Marques Mesquita e Dulcídio Vanderlei Bosquila, ambos de São Paulo, foram multados. Além desses, 15 jogadores foram suspensos entre 3 e 1 jogo. Os mais famosos foram Iura, do Grêmio, suspenso por 2 partidas, e Paulo Isidoro, do Atlético Mineiro, por 1. No julgamento mais tumultuado, o técnico Jorge de Araújo Vasconcelos, do CRB, foi suspenso por 1 ano e 6 meses por causa desta agressão ao juiz Klinamuti França. Vejam em câmara lenta a agressão do técnico ao juiz depois da marcação de um pênalti. A seguir, no telejornal hoje, a goleada de Portugal na despedida da Copa e os resultados do Mundial de Vôlei Masculino. Até já. Rede Globo apresentou. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Em que uma praça, ou 2, ou 3, ou 4, ficasse liberada para haver o televisamento. Então, por exemplo, haver um clássico no sábado, no Rio de Janeiro, e não ter nada em São Paulo, em Recife, em Salvador, por exemplo, em Brasília, sei lá, as praças que se interessam por isso. E no domingo, não ter nada no Rio, ter um jogo em São Paulo, ou ter um jogo em Recife, para que possa haver, inclusive, interesse, e para que possa haver o tempo de comercialização. Manga chegou no aeroporto internacional às 4 da tarde e uma parte da torcida do Operário aguardavam para prestar a primeira homenagem. Manga foi direto do aeroporto para a sede do Operário Futebol Clube. Ali o veterano goleiro ficou sabendo sobre o apoio da torcida para a sua contratação. O chamamento a torcida respondeu presente até acima da nossa expectativa. Nós estamos muito satisfeitos e convencidos de que fizemos uma grande aquisição. Manga, como é que você vê a torcida pedindo a sua contratação e ajudando nessa contratação?
sabe, pela primeira vez que eu vejo isso na minha concentração, se Deus ajudar que saia mesmo. Eu acredito que o entusiasmo é muito grande, essa gente aqui, que nunca vi um goleiro dessa qualidade aqui da seleção brasileira, um nível de seleção brasileira, um nível de grandes equipes que eu joguei no Brasil. Eu acredito que eles têm toda a confiança em mim. O goleiro Manga já tem data para estrear no Operário Futebol Clube. Será no dia 23 em Caxias do Sul, contra o Caxias. Você sabe que é difícil eu antecipar. Eu tenho, no meu pensamento, irei conversar com o jogador Rivelino, que por sinal contra o Flamengo, ele tomou a iniciativa de ficar na frente do Sbeck, fez uma excelente partida, de modo que, Rivelino profissional que é, acredito que eu conversando com ele, talvez ele me facilite esse problema que eu tenho no momento. Você aceitaria jogar na frente dos zagueiros? É difícil, nunca joguei nessa posição, somente no domingo uma necessidade, fiquei um pouco mais plantado lá atrás. E eu acho que se não tiver um outro jogador, se o Pinheiro achar que devo jogar ali, quero somente uma partida. O importante é acertar para que tudo corra bem, que o Fluminense possa fazer uma boa partida. Você jogou bem na partida contra o Flamengo nessa posição, mas não é uma posição que você gosta de jogar? Não, não é nada disso, a posição é outra. Claro que hoje em dia, no futebol atual, você tem que saber ir ao ataque, marcar também, porque não é só receber bola no pé. Eu acho que tantos pontos atualmente você vê que é a necessidade do combate. Então, se o Pinheiro achar que tem que jogar mais um pouquinho atrás, vamos jogar, vamos acertar a equipe. Reinaldo, quando você chega ao Mineirão, o que você sente? É muita disposição em começar a trabalhar. Venho com muita ansiedade, vontade de jogar logo, para a gente terminar o nosso trabalho tudo bem e, se possível, sair vitoriosos. Quando ainda era técnico do juvenil do Atlético, Barbatana descobriu o Reinaldo e o trouxe para o seu time. Como é que foi a história, Barbatana? Bom, nós havíamos terminado um campeonato da categoria aqui em Belo Horizonte e, anos anterior, fui até minha terra fazer uns amistosos e observar jogadores para a categoria. Me indicaram o Reinaldo, um garoto, isso foi em 1971, um garoto de 13 para 14 anos. Eu o trouxe, não vi jogar porque eu não tive tempo, trouxe para treinar na Vila Olímpica e outros profissionais, no primeiro treino que eu pedi para ser observado, ele se apresentou tão bem que mereceu um contrato. Naturalmente ficou integrando o plantel do Atlético. Reinaldo, quando você coloca a camisa do Atlético, que pega a camisa do Atlético para vesti-la, o que passa na sua cabeça? Bom, é como fosse a primeira vez. Essa camisa realmente, ela cai muito bem para mim. E desde criança, eu quando visto, eu fico muito emocionado. E eu não sei como é que eu me sentiria vestindo outra camisa. Avança gritando rei, rei, rei. O que isso representa para você, Reinaldo? Isso é mais um estímulo para mim. A torcida do Atlético, ela realmente tem uma grande influência sobre você. Ela participa mais do que ninguém do jogo e principalmente a nós, jogadores que fomos criados aqui dentro. E então nós gostamos do time, jogamos por amor. Ainda vezes nós somos um torcedor a mais aqui dentro de campo. José Reinaldo de Lima nasceu em Ponte Nova no dia 11 de janeiro de 57. Tem, portanto, 20 anos. A sua primeira partida no profissional do Atlético foi em 1973, contra o Valério, e Reinaldo, então com 16 anos, marcou 2 gols. Como é o Reinaldo dentro de campo? Eu acho que eu não preciso dizer muito. O Reinaldo, artilheiro do Campeonato Nacional, um excelente jogador. Eu acho que ele só tem um defeito, não sei se é defeito, ele joga muito com os cotovelos, o juiz não vê isso, mas fora disso é um excelente ponto de lança. Eu estou sendo privilegiado
devido à minha posição de centroavante e finalizador. Por isso, tenho marcado os meus gols e disparar na artilharia. Agora, para onde você vai, Reinaldo? Bom, depois da missão cumprida, né, tem de repousar, o guerreiro tem de repousar. E eu vou para casa, começo a assistir televisão até a hora do sono. Ok, Reinaldo. Este Reinaldo, o ponta de lança, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 77. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Rodada de ontem, o Avaí conseguiu os 3 pontos que precisava para se classificar. 2-0 no Coritiba. Lançamento do quarto zagueiro do Avaí, que pegou a defesa do Coritiba aberta. Cachimbo partiu sozinho e cara a cara com o goleiro chutou forte. 1-0 Avaí. Paranhos jogou na entrada da área. Balduino deu um bom drible. Bom passe para Renato Sá, que tocou para Neia marcar. 2-0 Avaí. O Náutico venceu, mas tinha que fazer 3 pontos. Por isso, o 2-1 sobre o Botafogo da Paraíba adiantou pouca coisa, pelo menos para o bicho. O Náutico está na repescagem. 1-0 Náutico, um festival de erros dentro da área do Botafogo. Drailton recuperou para o Náutico e jogou novamente na área. Mais erros até que Zusa acertou o gol. Jogada rápida e bonita do ataque do Botafogo. O meio-campo Magno surgiu pela meia-direita e empatou. Bola levantada na área do Botafogo, a defesa rebateu, todo mundo queria chutar, mas só saíam passes. Até que outra vez Zusa conseguiu marcar. Final 2-1 Náutico. E o Goiás passou fácil pelo Americano de Campos, 3-0. Pastoril acreditou em seu chute, disparou de longe e a bola encobriu o goleiro, que falhou. Lincoln entrou como se estivesse em casa. A defesa do americano não combateu e Lincoln fez 2-0. Triel tocou para Peter na direita. O ponteiro foi à linha de fundo e cruzou. Lincoln surgiu por trás dos zagueiros e definiu o placar. 3-0 Goiás. No Rio, o único carioca invicto passou apertado pelo Goiânia. Botafogo 1-0. Gil bateu falta, René pulou com o goleiro. A bola sobrou para Mendonça, que cabeceou fraco, mas encobriu o Beck na linha do gol. O que o São Paulo pensa da proposta do Inter para levar Minelli? Veja depois dos comerciais, além de mais gols. A Desportiva, já na repescagem, ganhou ontem do Bahia classificado, 2-1.
Campo enlameado, chute fraco de Vicente e um frangaço de Luiz Antônio. 1-0. Bola na área do Bahia. Na volta, bom passe de Evandro para Sérgio e um chute forte que entrou na gaveta. O São Paulo mandou o Sport do Recife para a repescagem. 2-0 ontem em São Paulo. No primeiro gol, Getúlio tabelou com Teodoro. Depois com o back adversário e chutou violento. 1-0 São Paulo aos 40 segundos de jogo. Getúlio jogou na área. Neca de cabeça, 2-0 São Paulo. Depois do jogo, o novato Pita, do Sport, justificou a má campanha do time na Copa Brasil. Nesse campeonato nacional, esteja sentindo os reflexos do que foi o campeonato regional em Recife. Muito desgaste, muita luta. Estreamos contra equipes que nós tínhamos que fazer 3 pontos em menos de 24 horas. E não foi possível sequer conseguir uma vitória. E isso reflete no moral da equipe e estamos assim sofrendo derrotas consecutivas. Mas eu ainda acredito no espírito de luta de cada um e vamos ver, procurar agora na fase de repescagem, na fase final dos perdedores, procurar a classificação e assim já dar um passo à frente dos demais. No vestiário da Vitória, o repórter Juarez Soares foi saber do presidente Henri Aidar o que o São Paulo acha da volta de Minelli para o Inter. O Internacional de Porto Alegre veio a São Paulo e convidou o técnico Minelli para voltar para o Sul. Doutor Henri Aidar, presidente do São Paulo, o senhor vai deixar o Minelli sair do São Paulo, doutor Henri? Apenas não foi o Internacional que convidou, foram os 2 candidatos à presidência do Internacional. Mas é tanto empenho que de maneira que eles, inclusive, calcam a sua campanha eleitoral na contratação do Minelli. Eu acho que se o Minelli for para a presidência do Internacional, nós nada teremos a opor, ele irá. Mas como técnico ele continuará no São Paulo. O doutor Henri Aidar é presidente do São Paulo há 7 anos e esse seu mandato atual vai até o próximo mês de abril, de São Paulo para a Copa Brasil. Mais esporte no Hoje. Até já. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Ontem à noite foi dia de gol, muitos gols na Copa Brasil. Hoje é dia de gol no seu Copa Brasil. Vamos lá. Clássico em São Paulo, vitória do Santos debaixo de muita chuva. Santos 2, Portuguesa de Desportos 1. Ailton Lira bateu a falta com precisão, rasteiro no canto oposto ao do goleiro. 1-0. Veja de novo. Lindo passe de Ailton Lira para a penetração de Nilton Batata, que escapou do pênalti e encobriu o goleiro. Segundo gol do Santos. Bola cruzada da esquerda, depois lançada para a área. Alcino subiu sozinho e marcou de cabeça. Enquanto o Santos pedia impedimento, o Alcino comemorava dando voltinhas. Veja de novo o gol.
E, além da vitória, uma outra boa razão para a festa no vestiário do Santos. A volta de Clodoaldo. No jogo Santos e Portuguesa, houve um momento de muita emoção. Depois de muito tempo, Clodoaldo novamente participou da partida defendendo o Santos. Como é que se sentiu, Clodoaldo? Eu me senti muito bem, apesar de ter entrado apenas nos últimos minutos da partida. Correu tudo muito bem, inclusive a vitória que o Santos teve frente à Portuguesa foi uma vitória muito justa. O Santos fez uns primeiros 45 minutos excelente. Eu acho que a vitória no todo foi muito bom. O Clodoaldo voltou agora para ficar, né? E quanto a mim, eu espero que daqui para frente vou lutar bastante para adquirir a confiança de todos e, se Deus quiser, chegar novamente à seleção brasileira, que é o meu objetivo. O América Mineiro largou bem na sua chave de repescagem. Marcou 3-1 no Paysandu e está com 3 pontos. Primeiro gol, Celso Augusto chutou. O goleiro Detinho enfeitou. João Nobre aproveitou bem o rebote e fez 1-0. Maneca recebeu na entrada da área, fugiu do Beck e mandou de esquerda. O chute cruzado pegou o goleiro Detinho fora do rumo. 2-0. Centro alto sobre a área, cabeçada de Maneca, mergulho de João Nobre, que ainda raspou na bola. 3-0 América. Fim de jogo, lançamento para Nilson pela meia direita. Ele avançou fechando e chutou cara a cara entre as pernas do goleiro Zé Maurício. Em Natal caiu um dos últimos invictos. ABC 1, 15 de Piracicaba 0. Agora só restam Palmeiras, Botafogo do Rio e Atlético Mineiro. Depois do intervalo, mais gols, eleições no Inter e a fala dos artilheiros. Nova vitória do Vitória sobre o Vitória, só que desta vez foi ao contrário. Vamos começar de novo. O Vitória da Bahia, jogando na Fonte Nova, ganhou de 2-0 do Vitória do Espírito Santo. E lidera o grupo Q da repescagem, ao lado do Volta Redonda, que também fez 2-0, mas na Desportiva. O primeiro gol saiu desta bomba de cena do meio da rua. O goleiro saltou e João Carlos aproveitou o rebote. A festa foi grande, mas a torcida era pequenina. Nova jogada de cena, tabelando com Silvinho, que virou. A sobra ficou para João Carlos fazer mais um. Vitória da Bahia 2, Vitória de Vitória 0. E mais uma vitória de Zé Mário em defesa dos direitos do jogador. Conseguiu convencer o presidente do Vasco, Agatirno Gomes, a dar 20% da renda com a publicidade nos uniformes de treino para os jogadores. A oposição assustou, mas não deu para ganhar. Vitória do candidato da situação, Marcelo Feijó, nas eleições desta madrugada no Internacional de Porto Alegre. Foram as eleições mais concorridas da história do clube. Dos 399 conselheiros, compareceram 381. A situação achava que venceria por pelo menos 60 votos de frente, mas a disputa foi mais dura do que parecia. Resultado final da apuração, Feijó 201, José Asmus 173, apenas 28 de diferença. Depois de eleito, disse o novo presidente: não vou trazer Minelli de volta. O técnico do Inter, primeiro lugar no seu grupo, é o nosso gainete. O jogo era difícil, mas o artilheiro estava lá. E mostrou por que o seu time é o líder. Quem vai contar o 1-0 do Atlético sobre o Guarani é o próprio Reinaldo. Bom, eu era encarregado de cobrar as faltas mais perto da área. E era uma barreira que tirava quase a visão toda do gol. E o goleiro não percebeu quando eu corri para a bola. E ele ainda estava tentando arrumar a barreira, mal colocado. E o juiz mandou que eu cobrasse a falta. Eu cobrei com bastante convicção e fui bastante feliz. A bola foi muito bem colocada, não dando chance para o goleiro.
Minelli, do São Paulo, e Avelino, do Corinthians, foram ver América e Brasília ontem em Brasília. Acharam a vitória do América injusta, gostaram do Brasília e voltaram a São Paulo mais preocupados do que informados. Vamos aos gols de América do Rio 3, Brasília 2. Vamos, então, ver o primeiro gol do Brasília. Cobrança de falta com violência. Falha de País, gol de Julinho. O Shoa bateu o córner. Nélio de cabeça empatou 1-1. César desceu pela esquerda, driblou o goleiro, rolou para o Shoa fazer o segundo. 2-1 América. Nova cobrança de falta, outra falha de País, outro gol de Julinho, 2-2. No fim do jogo, César de cabeça garantiu a vitória do América do Rio com esta cabeçada, 3-2. Os treinos para a prova dos campeões de Fórmula Super V estão no telejornal hoje. Até amanhã. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Globo apresenta Copa Brasil. Os invictos continuam invictos. O Atlético Mineiro, que virou em cima do Santa Cruz. O Palmeiras, que venceu o Goitacás em Campos. E o Botafogo do Rio, que penou em Ribeirão Preto. Vamos ao Copa Brasil de hoje. Agora vamos mostrar a derrota do Fluminense para o Operário em Campo Grande. 2-1 e alguns esclarecimentos. Veja o primeiro gol do Operário. Renato bate o tiro de meta para Edivaldo. A bola não sai da área. Pita, rouba e dá para Everaldo, que marca. Veja na repetição que o juiz Maurílio Santiago errou. A bola não saiu da área e não estava em jogo, portanto. O gol de empate do Fluminense. Bela jogada entre Zezé e Pintinho. O passe certo e o chute cruzado de Zezé sem defesa. Agora o gol da vitória do Operário. Silveira, ex-Flu, bateu uma falta em cima da barreira. Chutou de novo e Peri travou para entrar solto e marcar. Reparem na repetição que Carlinhos dava condição ao ponta do Operário. O Dom Bosco, que já não está fazendo nada neste campeonato, agora ainda tem que enfrentar a infelicidade de seus backs. Ontem, contra o Curitiba, eles marcaram 2 gols contra. Repare, parecia uma jogada fácil. Era só atrasar para o goleiro e tudo estaria resolvido. César fez, só que o goleiro Wilson vinha saindo e foi traído. Segundo gol do Curitiba. Veja agora esse novo azar. Bola apertada entre Diogo e Washington. O zagueiro tenta cortar e coloca no canto pelo alto. Wilson, mais uma vez, sem poder fazer nada. O Flamengo resolveu deixar mostrar os seus gols na TV. Uma medida sábia que refletiu no próprio campo. O Flamengo de virada venceu o Cruzeiro e Cláudio Adão fez 2 gols. Cantarelli não acreditou e mandou abrir a barreira. Ora, se com barreira o Nelinho já consegue fazer gols incríveis, imagine sem. E foi o que aconteceu, veja. O Flamengo chegou ao empate com esse gol de Toninho. Repare como o goleiro Raul tentou cortar o centro e não chegou a tempo.
E o Cláudio Adão, será que já está bom? Tornozelo firme? Não se sabe ainda, mas repare nos 2 gols que ele marcou ontem, o seu senso de colocação na área. Uma facilidade que deu a vitória ao Flamengo. A seguir, você vai ver as aventuras dos nossos juízes neste campeonato nacional. O Corinthians manteve a escrita este ano. Venceu novamente o São Paulo, 2-0, pela 5ª vez consecutiva. Oswaldo Brandão, que voltou a dirigir o time ontem, não queria saber de estar em vantagem ou de tabu. Oswaldo Brandão, na volta, 3 pontos. 3 pontos animam bastante? Não deixa de ser um animador. E eu falei antes que esses 3 pontos, eu acho que a CBD, nesta parte, devia ter deixado vitória, 2 pontos natural. Aconteceu do Corinthians ontem fazer 3 pontos. É claro que a gente fica feliz, porque 3 pontos em cima de um grande é duro. Conseguimos, já temos uma vantagem? Não. A vantagem ela só vai ser depois de 2ª ou 3ª partida, quando se definiu com 1 ponto que se ganhou de São Paulo. Isso é importante. Nós precisamos continuar com essa força, com essa humildade, com essa vontade, com esse amor, porque as coisas é difícil. São 4 jogos para se decidir. Sr. Brandão, apesar da vantagem, o senhor estava agitado, sempre preocupado no banco. Isso para manter o tabu, Sr. Brandão? Não pense em tabu, porque esse negócio de tabu eu tive com o Palmeiras 50 jogos invicto, fui perder na Gélia. Tive com o próprio Corinthians em 56, 35 partidas de campeonato sem perder, fui perder em Jaú. Como isso aí não me diz, eu digo é mais um jogo que vem. O Internacional venceu o Brasília 6-0. Nada pode modificar esse resultado, claro. Mas você vai ver agora como um juiz se complica em lances fáceis. Foi o que aconteceu com Arnaldo César Coelho nesse jogo. Repare, Valdomiro recebe o lançamento de Escurinho, penetra e é derrubado. Pênalti. Mas Arnaldo achou melhor não dar ou não viu. Sentindo-se talvez culpado, Arnaldo resolveu compensar e dar este pênalti que não houve em Edu. Resultado, a própria torcida do Inter o chamou de ladrão. Valdomiro bateu na trave. Finalmente, um pênalti que houve foi assinalado e aproveitado. Escurinho foi calçado quase na pequena área, veja. Valdomiro marcou. Agora você vai ver o que aconteceu com outro juiz, Agomar Martins. Só que este teve influência no resultado entre os 2 Botafogo, o de São Paulo e o do Rio. Veja aí, um cruzamento na área do Botafogo de Ribeirão Preto. A bola bate na mão de Manuel. Agomar marca o pênalti e dá-se a confusão. Os jogadores do Botafogo reclamam, peitam o juiz, pressionam e o jogo fica paralisado por 7 minutos. Paulo César acabou batendo e marcando. O Botafogo de São Paulo partiu então para o ataque e Agomar se deixou trair pelos nervos. Marcou pênalti nesse lance em que Wilson apenas escorregou. Incrível. Aí um torcedor do Botafogo do Rio se revoltou e pulou o fosso. Agrediu um bandeirinha e foi retirado de campo pela polícia. Mário cobrou e marcou. Esportes no Telejornal hoje. Até já. Rede Globo apresentou Copa Brasil.